Ele não tem nome. Diferente de Lázaro, o mendigo marcado pela miséria e pela esperança, o homem rico permanece anônimo na parábola de Cristo. Não há genealogia, não há título que o sustente, não há lembrança que o imortalize senão a sua condenação. O Evangelho o chama apenas de um homem rico, e nesse anonimato repousa a ironia mais sombria. Ele possuía tudo diante dos olhos dos homens, mas nada diante do olhar eterno de Deus. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo, tecidos reservados para reis, sacerdotes e a elite que podia ostentar o preço de sangue dos trabalhadores. Sua vida era um desfile de banquetes, música e taças transbordando de vinho. Ele não conhecia a espera, nem a fome, nem a solidão. Sua mesa se tornara altar, seu ventre um Deus, seu prazer o único evangelho que seguia. À sua porta, porém, jazia Lázaro, um mendigo coberto de feridas tão invisível para os convivas do palácio quanto os restos que caíam da mesa. Os cães lambiam suas chagas, como se a própria criação se condoesse dele mais do que o homem que podia socorrê-lo. Era ali, entre migalhas e feridas, que a eternidade se desenhava em contraste. Luxo de um lado, miséria do outro. Banquete de carnes, silêncio de fome. Púrpura sobre a pele, chagas expostas ao sol. Mas Cristo, ao contar essa parábola, não deixou que a história terminasse nesse desequilíbrio aparente. Pois há um limite para a ilusão do poder terreno. A morte, como ceifeira imparcial, entrou no palácio e também no casebre. Veio para o rico e para Lázaro. E quando o suspiro se extinguiu, os véus do engano foram rasgados. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo de acolhimento, consolo e promessa. Já o rico, ele despertou em tormentos. De repente, a mesa sumira, a música cessara, o ouro perdera brilho. Tudo se reduziu a um grito sufocado no fogo que não se apagava. O contraste, antes apenas social, agora se tornava eterno. O mendigo em descanso, o rico em agonia. A marca deste homem é a mais terrível de todas. A marca da eternidade em chamas. Não por causa de sua riqueza em si, mas porque o coração que poderia ter se inclinado ao próximo permaneceu endurecido em si mesmo. Ele banqueteava todos os dias, enquanto um faminto morria diante de sua porta. Ele tinha abundância, mas escolheu o silêncio diante da necessidade. Na linguagem de Cristo não é a posse que condena, mas a indiferença. O rico não zombou como o ladrão da esquerda, não conspirou como Judas, não blasfemou como os fariseus. Sua condenação nasceu do que deixou de fazer. E esse é o peso mais sombrio de sua história. A eternidade não o encontrou culpado por crimes visíveis, mas pela ausência do amor. Quando Cristo descreve sua agonia, não o faz com metáforas suaves. Ele o mostra clamando por uma única gota d'água, pedindo alívio mínimo, mendigando agora o que antes desprezara. Mas a resposta é o silêncio eterno de Deus. Há um abismo intransponível entre os que repousam na promessa e os que jazem em tormento. Essa primeira visão da parábola já nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Quantos banquetes preenchemos enquanto ignoramos os Lázaros à porta? Quantas vezes trocamos o chamado eterno pelo conforto imediato? O rico da parábola é mais do que um personagem. É o espelho da humanidade que vive como se não houvesse juízo, que gasta como se a eternidade fosse mito, que constrói palácios em terra e se esquece de que só pó somos. A marca da eternidade em chamas não surge no momento da morte. Ela é tecida aos poucos, nas escolhas diárias de indiferença, na recusa silenciosa de enxergar o outro, na obstinação em adorar a si mesmo. O rico não caiu em tormento por acaso. Sua vida inteira foi um caminho trilhado para o fogo. E assim, ao ouvir essa parábola, não se trata apenas de imaginar um homem perdido nos séculos. Trata-se de encarar o aviso de Cristo. Há banquetes que antecipam o abismo. Há luxos que escondem correntes invisíveis. Há riquezas que não brilham na eternidade, mas apenas consomem o coração até o juízo final.
Essa é a introdução da tragédia do rico sem nome. Ele viveu como se fosse eterno, mas acordou descobrindo que a eternidade não lhe pertencia. E sua memória, preservada por Cristo, ecoa como sentença. Não se pode brincar com a eternidade. O cenário é descrito por Cristo com uma nitidez perturbadora. Não há cinza suave, nem meia luz. Há dois destinos traçados, duas realidades que se estendem para além da morte. De um lado, o seio de Abraão, lugar de descanso, onde Lázaro, o mendigo rejeitado, agora repousa em honra. Do outro, o Hades, reino do tormento, onde o rico desperta em chamas que não consomem, mas devoram em consciência e dor. E é ali, no fogo que nunca se apaga, que se ouve o primeiro clamor. Não é grito de rebelião, não é protesto contra a justiça. É o gemido de um homem quebrado pela eternidade. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que ironia sombria! Aquele que ignorou o mendigo à porta, agora o reconhece. Aquele que se julgava grande, agora se humilha pedindo migalhas de alívio. Não mais ouro, não mais vinho, não mais banquetes. Apenas uma gota de água, um gesto mínimo do mesmo homem que ele nunca dignou sequer olhar. Mas a resposta que vem do patriarca é sentença irrevogável. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, porém, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Cada palavra de Abraão é um martelo sobre a alma do rico. Lembra-te, essa é a condenação que pesa mais do que o fogo, a memória. O tormento eterno não é apenas físico, é também espiritual, psicológico, existencial. O rico não pode esquecer. Cada banquete vivido sem compaixão, cada prato farto diante de um faminto, cada riso que abafou o gemido do mendigo, tudo volta agora, gravado na eternidade. Enquanto Lázaro se esquece da dor e descansa, o rico é forçado a lembrar. Esse é o contraste eterno. Um é consolado pelo esquecimento da miséria, o outro é condenado pela lembrança da abundância desperdiçada. O clamor do rico não cessa. Ele insiste, ele suplica, ele busca uma segunda chance, um consolo, qualquer resquício de misericórdia. Mas Abraão é categórico. Não há trânsito entre os mundos. O abismo é definitivo. A escolha feita na vida sela o destino na morte. E então, o rico muda sua súplica. Se não pode ser salvo, que ao menos sua família seja advertida. Ele clama por seus 5 irmãos, presos ainda à mesma ilusão de banquetes e riquezas. Pede que Lázaro volte dos mortos como testemunha, que um milagre os convença antes que também caiam no tormento. Mas a resposta de Abraão é ainda mais dura, pois revela a profundidade do juízo. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Não faltava revelação, não faltava palavra, não faltava luz. O problema nunca foi ignorância, mas dureza de coração. O rico e seus irmãos tiveram acesso às Escrituras, mas escolheram não ouvir. E quando ele ainda insiste, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Vem a sentença final, que ressoa como profecia sobre toda a humanidade. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Assim termina o diálogo, sem apelo, sem negociação, sem saída. O silêncio eterno de Deus se impõe. E aqui reside a marca mais sombria dessa parábola. O rico não é lembrado por sua fortuna, nem por seu nome, nem por seus feitos, mas pelo clamor sufocado que não encontrou resposta. Sua memória é a marca de todos os que trocaram a eternidade por banquetes passageiros. Ele é o retrato vivo da oportunidade desperdiçada. O contraste se aprofunda. Lázaro, antes mendigo, é agora honrado como filho.
O rico, antes festejado, é agora esquecido e rejeitado. A inversão não é acaso, mas justiça. A eternidade devolve a cada um segundo suas obras, e a sentença não pode ser revogada. Esse diálogo entre o rico e Abraão ecoa até hoje como advertência. Ele revela que o maior tormento não é apenas o fogo, mas a consciência de que houve tempo, houve aviso, houve oportunidade, e tudo foi desprezado. A eternidade em chamas não é surpresa para quem acolhe, é apenas a colheita inevitável de uma semeadura feita em vida. Assim, Cristo, ao contar essa parábola, não falava apenas de um homem sem nome, falava de todos nós, porque todos temos à porta um Lázaro que nos observa em silêncio. Todos temos o chamado da palavra que ecoa antes que seja tarde. Todos caminhamos entre banquetes que passam e a eternidade que permanece. O clamor no abismo é o aviso mais sombrio da Escritura. Não haverá negociação depois da morte. O tempo da misericórdia é agora. O dia da escolha é hoje. Pois quando os olhos se fecham para este mundo, ou se abrirão para o consolo, ou despertarão para a condenação. Não há meio termo. Não há segunda chance. Não há retorno. Cristo não deu nome ao homem rico. Chamou-o apenas de um certo homem. Um detalhe sombrio e cheio de peso. Aquele que na terra tinha nome, status, honra e reconhecimento, na eternidade é apenas anônimo. Um rosto apagado, um eco perdido. Essa ausência de nome é já um prenúncio da sua marca. A marca da rejeição, do esquecimento divino, do apagamento diante da glória eterna. Enquanto Lázaro é lembrado, nomeado, honrado, o rico se dissolve nas páginas da história como um símbolo universal da alma que desperdiçou sua oportunidade. Não se trata mais de um indivíduo isolado, mas de um paradigma eterno. Ele representa todo o coração que se prendeu ao luxo e fechou os olhos à miséria alheia. Toda a vida que se encastelou na própria abundância e não se curvou diante da urgência da palavra. A eternidade em chamas não é apenas uma punição arbitrária. É o reflexo direto de uma vida que ignorou a voz de Deus. Cristo apresenta o contraste para que ninguém se engane. Riqueza em si não condena, mas a riqueza sem misericórdia, sem fé, sem temor, se torna uma cadeia invisível que arrasta a alma para o abismo. O rico não caiu no tormento por ser rico, mas por ter vivido como se fosse eterno na terra. Ele é a encarnação da soberba que despreza o tempo e confia apenas no brilho passageiro da carne. E assim, ao morrer, acorda para a realidade da eternidade que havia negado em vida. Essa é a ironia teológica mais dura da parábola. O homem que vivia cercado de festas acordou em chamas. O homem que vivia rodeado de servos acordou sozinho. O homem que ignorou o pobre à porta despertou o mendigo de uma gota de alívio. O contraste é tão agudo que se transforma em espelho para todos os séculos. O rico é cada geração que se esquece de Deus. O peso da sua marca, no entanto, não fica restrito a ele. Ele se estende como advertência para a posteridade. Seus 5 irmãos, ainda vivos, são símbolo das multidões que seguem no mesmo caminho. Cegos, embriagados por suas próprias riquezas, confiantes de que sempre haverá tempo. Mas Cristo deixa claro que o aviso já foi dado, que a palavra já foi proclamada, e que nem mesmo um morto ressuscitado seria capaz de convencer corações endurecidos. A marca do rico, portanto, é também a marca da oportunidade perdida. Ele teve a lei e os profetas, teve os sinais, teve a revelação, mas não creu. E sua condenação ecoa como testemunho eterno de que a incredulidade não se resolve com milagres, mas com fé. Aquele que despreza a palavra já se encontra em caminho de perdição, e nada, nem mesmo a ressurreição, será suficiente para despertá-lo. A eternidade em chamas, como Cristo descreve, não é uma metáfora suave. É realidade espiritual, destino inevitável para os que se fecham à graça, e nela, o rico se torna arquétipo, a voz sufocada que clama sem resposta,
A consciência que lembra sem descanso. O coração que se atormenta sem trégua. Seu grito é eterno porque seu tempo de escolha terminou. É aqui que a parábola atinge seu clímax espiritual. Não há ponte entre o consolo e o tormento. O abismo é intransponível. A misericórdia, que antes se oferecia livremente, agora se torna inacessível. A graça, que se estendia às portas do palácio e clamava pela atenção do rico, agora é lembrança distante. Ele não pereceu porque Deus se negou a salvá-lo, mas porque desprezou a salvação enquanto ainda havia tempo. E assim, o rico se torna símbolo não apenas de uma rejeição pessoal, mas de uma rejeição cósmica. O retrato do coração humano que insiste em viver sem Deus. Sua marca não é o ouro que usava, nem as festas que fazia, mas a ausência eterna de consolo. É o peso do não, dito à voz divina, repetido 1000 vezes até se tornar sentença final. Na posteridade, o rico é lembrado como advertência. Cada geração que lê sua história é confrontada com a mesma escolha: viver para este mundo ou viver para a eternidade. Em cada porta onde um Lázaro se deita, em cada esquina onde a palavra clama, o eco da condenação do rico ressoa. Ele é o pregador involuntário das chamas eternas, um sermão vivo de que o tempo da misericórdia tem fim. E Cristo, ao terminar a parábola, não abre espaço para consolo. Não há menção de arrependimento tardio, nem de eventual trégua. Há apenas silêncio. Silêncio divino diante do clamor humano que chega tarde demais. Esse é o aspecto mais sombrio do relato. A eternidade sela o que a vida decidiu. Assim, o rico da parábola é um marco teológico para todos os séculos. Ele não é apenas uma história passada, mas um espelho da alma que vive sem temor. Ele não é apenas um personagem fictício, mas um símbolo eterno. Sua marca é a marca de toda a alma que confia em suas riquezas, ignora a palavra e despreza o pobre à porta. E sua eternidade em chamas continua sendo a advertência mais grave que Cristo já pronunciou. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Porque no fim, a diferença não estará naquilo que se possuía, mas naquilo que se creu. O rico teve tudo, menos fé. Teve banquetes, menos compaixão. Teve vida, mas não teve eternidade. Essa é a sua marca. A eternidade em chamas, gravada como destino imutável na alma que trocou o consolo eterno por um breve festim de glória passageira. E sua voz perdida, clamando em vão, ainda ecoa no coração de todos que leem essa parábola. Não espere pelo abismo para buscar alívio, pois no abismo não há mais resposta.